Abra sua Bíblia, por gentileza. O segundo livro da Palavra do Senhor, que está no livro de Êxodo. Abra sua Bíblia, por favor, nós vamos meditar neste texto. Êxodo no capítulo 31. Você conhece muito bem este livro, e este livro nos conta sobre a libertação de um povo, bem como este livro vai nos falar sobre esta libertação graciosa do povo de Israel, bem como a liderança de Moisés, e assim toda uma estrutura de adoração, de exaltação. Você vai encontrar neste livro diversas partes em que ele fala sobre o culto a Deus, a adoração ao Senhor. Mas tem algo muito importante que nós vamos lembrar nessa noite, porque este livro vai nos falar também sobre a construção de um tabernáculo. E os irmãos sabem muito bem que o tabernáculo simbolizava a graça de Deus, simbolizava Cristo, onde era o momento da adoração, o momento em que a presença de Deus estava ali no meio do povo. Mas nós não vamos falar sobre o tabernáculo, mas nós vamos falar no Deus que chama aqueles que foram instrumentos de Deus para a construção deste tabernáculo. Nesta noite eu gostaria de meditar com a igreja sobre o Deus que capacita as mãos para a obra. Nós vamos falar nesta noite sobre o Deus que capacita as mãos para a sua obra. Êxodo no capítulo 31, do verso 1 até o versículo 6. Vamos ler 6 versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis. Leamos até o final juntos. Vamos mais uma vez e bem forte, leamos. Para que me façam tudo o que tenho ordenado. Que Deus fale ao seu coração nesta noite. Meus amados irmãos, nós vivemos numa geração onde a cultura do desempenho se torna cada vez mais intensa no meio da juventude. A cultura do desempenho, a cultura de ser o melhor, ou ser aquele que vai conquistar coisas ainda maiores, talvez até mesmo sem grandes esforços. Mas nós vivemos numa cultura em que as pessoas elas querem desempenhar ações cada vez melhores e até mesmo passar por cima de outros. Existem alguns dados recentes que revelam que mais de 70% dos jovens brasileiros escolhem suas carreiras baseado na realização pessoal. Ao mesmo tempo, uma outra pesquisa mostra que 85% das pessoas do mundo se sentem insatisfeitas ou desconectadas do seu trabalho. Elas trabalham, mas elas não são satisfeitas.
elas trabalham, mas elas estão desconectadas de onde vivem. Elas não estão ali naquele lugar de corpo e alma. Uma pesquisa da LinkedIn afirma que 70% das pessoas, elas estão infelizes no seu trabalho. Qual é o motivo? Estresse. Um segundo motivo, a insegurança. E um terceiro motivo, a infelicidade. As pessoas, elas estão em busca de algo muito maior. Elas estão em busca de um desejo cada vez maior, de serem agraciadas, de serem abençoadas, de receberem e fazerem tantas coisas, mas muitas vezes não pelos seus esforços, não por tanta dedicação, não por querer crescer por aquilo que são, mas existem outros motivos e intenções que por detrás, às vezes, as coloca em situações complexas e em situações de frustrações. Todos nós aqui estamos em busca de propósitos. E muitos desses jovens também estão em busca de propósito. Você será capaz de ir para a internet, lá no Google você pode escrever a palavra propósitos. Você vai encontrar inúmeras definições. Você irá encontrar inúmeros sites que falam sobre propósitos. Mas é tão interessante que ao falarmos de propósitos, muitas vezes nós estamos sem propósitos. Ao falarmos de uma vida determinada por aquilo que eu creio, muitas vezes nós estamos numa realidade de vida onde nós não cremos de fato naquilo que nós fazemos. E nem mesmo colocamos tanta intensidade e tanta intimidade com Deus naquilo que somos e naquilo que Ele nos chamou para ser. É tão interessante, queridos, que por mais que muitos falam sobre propósitos profissionais e financeiros, há muitos jovens por aí, e talvez muitos adultos, que estão perdidos nos propósitos da vida. Não sabem a quem agradar, não sabem se agrada ao chefe, à esposa, a si mesmo, não sabem se satisfazem as redes sociais, ou seja lá o que for. Talvez os propósitos, eles estão completamente distorcidos. Talvez os propósitos, eles não estão do jeito correto, na direção certa, para os motivos certos. E até mesmo tudo isso nos envolve enquanto igreja e povo de Deus, quando nós muitas vezes vivemos em outra realidade da vida, quando nós não estamos vivendo os propósitos de Deus. Muitas vezes nós achamos que aqueles que estão nos propósitos certos de Deus são apenas pastores, missionários, ou talvez quando eu estou servindo a minha igreja na área em que eu estou ali. E quando eu estou servindo naquele ministério, naquela área, naquele lugar, eu estou trabalhando para as coisas do Senhor, eu estou nos propósitos certos. Mas será que é isso que o texto está nos falando? Porque o que nós vamos encontrar aqui na Bíblia é Deus usando pessoas comuns, com seus talentos e vida de forma comum, para que a sua glória e o seu propósito se cumpra na sua vida. Nós vamos encontrar pessoas da lida, nós vamos encontrar pessoas no dia a dia, desenvolvendo o seu trabalho, a sua profissão, os seus talentos, para que a glória de Deus seja manifestada na vida dessas pessoas. Então talvez nós podemos trabalhar de uma outra forma, ao pensar que eu só estou fazendo a vontade de Deus quando eu estou trabalhando nas coisas da igreja. Talvez nós precisamos pensar numa outra direção, quando eu saio deste lugar, deste ambiente de adoração nesta noite, e eu estou lá na minha casa, servindo a minha família, os meus filhos, o marido, a esposa, ou quando nós estamos lá no trabalho, fazendo o que estamos fazendo, e fazemos para a glória de quem mesmo? Nós fazemos para a glória de Deus. Quando nós estamos servindo o nosso chefe no trabalho, ou quando nós estamos servindo os nossos cooperadores no trabalho, aos nossos amigos no trabalho, fazemos tudo para a glória de Deus. Quando eu estou cuidando da minha casa, eu estou cuidando da minha casa para a glória de Deus.
O nosso coração precisa entender nesta noite que há um Deus que de uma forma extraordinária, Ele nos chama, Ele nos capacita, Ele derrama sobre nós comunhão e obediência. 4 palavras para nossa reflexão nesta noite. Será que você gravou alguma delas? Gravou alguma delas? Capacitação. É o quê? Pode falar. Chamado, comunhão e obediência. Este é o Deus que nos chama a viver em um chamado. E este mesmo Deus vai fazer o que conosco, irmãos? Nos capacitar para vivermos em comunhão, em comunidade, para que possamos obedecer à voz do Senhor. É só você olhar para este texto e você vai perceber o que Deus está fazendo no texto e como o Senhor deseja nos usar. É tão interessante, queridos, que para esta obra, que era a obra da construção de um tabernáculo, era a obra que o Senhor chamou para que aquele lugar fosse o ambiente da adoração. Aquele lugar, aquele tabernáculo, aquela tenda, aquele espaço, era um espaço de glorificação a Deus. Aquele lugar era um lugar onde Cristo seria evidenciado, onde Ele seria tipificado. E Deus não improvisa nada, e Ele também não chama os seus servos para improvisar. Deus não chama a sua igreja para viver de qualquer maneira. Deus não chama o seu povo, Ele não convoca a sua igreja, Ele não capacita a sua igreja para que vivamos de qualquer modo, de qualquer maneira, ou façamos as coisas para o Senhor de qualquer modo. E fazer as coisas para o Senhor é tudo que está ao nosso lado, ao nosso redor, tudo que vem sobre as nossas mãos. Afinal de contas, o que é de Deus e o que não é de Deus? Afinal de contas, estar na igreja e servir as coisas do Senhor é coisa de Deus. Mas estar lá no meu trabalho, servindo lá o meu chefe, também é o que, irmãos? As coisas de Deus. Estar na igreja servindo ao Senhor aqui dentro e servindo o reino de Deus é as coisas de Deus. Mas você, mulher, mãe, serva de Deus, mas também cuidadora do seu lar, mulher que é exemplo dentro de casa, submissa ao seu esposo, serva de Deus, cuidando dos filhos, isso também é servir a Deus. Marido, você que sai para trabalhar todos os dias, e você que vai para o trabalho cansativo e volta para o seu lar, e ainda talvez muitos poderão dizer: eu estou exausto, estou cansado, eu não aguento mais essa casa, sabe como é que é? Eu não aguento mais essa família, eu não aguento mais tantos problemas. Eu quero dizer para você, querido, aguenta sim, sabe por quê? Porque Deus te chamou, porque Deus te capacitou, porque Deus lhe fez viver em comunidade, porque Deus lhe chama para viver em obediência. Ele separou a vida de 2 homens de modo específico. Um deles se chama Bezalel e o outro se chama Aholiabe. Separou homens para que pudessem servir, não de modo improvisado, não de qualquer jeito. Talvez eu tente imaginar se Deus chamasse esses homens ou alguns outros e dissessem assim: vai lá e crie o tabernáculo para mim, vai lá e façam uma obra para que eu possa habitar neste lugar, do jeito que vocês quiserem. Será que daria certo? Cada um pensa de um jeito, cada um fala de um jeito, cada um tem um gosto diferente, cada um tem uma família diferente, uma cultura diferente, uma ação diferente. Daria briga demais, não daria? Mas Deus é específico, Deus é detalhista, Deus é Deus de excelência. O Senhor dá detalhes,
O Senhor minuciosamente, Ele apresenta a estes homens como deveria ser este tabernáculo. Nós olhamos aqui neste texto, e se você olhar no capítulo 35 e 38, você vai encontrar da mesma forma. E esses homens, eles são detalhistas, porque Deus deu a direção para eles, porque o Senhor tem um propósito nas nossas vidas. O Senhor tem um propósito nas nossas vidas. Meu querido, para o servo de Deus, não pode haver improvisações. Para aquele que ama a Deus, não podemos fazer de qualquer jeito. Nós precisamos dar o nosso. Gostei da palavra que vocês disseram, hein? Foi boa. Nós precisamos dar o nosso melhor. Excelência, produtividade. Dar o nosso melhor ao Senhor, queridos. Dar o nosso melhor a Deus, os nossos dons, talentos e daquilo que Ele mesmo nos chamou para ser. E aí nós vamos olhar para este texto e vamos ver que Deus chama pessoas completamente diferentes, de tribos diferentes, para propósitos específicos. Vejam comigo, queridos, que aqui nós vamos aprender algumas lições importantes no texto. Primeiro, nós veremos que existe um Deus que chama pelo nome. Olha o que o versículo 2 diz, vamos ler juntos comigo, o verso 2, vamos lá, leamos, está aí no telão, juntos. E eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Eis que chamei pelo nome. Eis que chamei pelo nome a Bezalel. Deus é o Deus que chama, querido. Deus é o Deus que nos chama, Deus é o Deus que nos escolheu, bem antes da fundação do mundo. É aquele que nos salvou bem antes da fundação do mundo. Mas Deus é aquele que nos chamou para propósitos específicos nesta terra, para que a sua vontade seja feita em nós, aqui nesta terra. Ele nos chamou, querido, Ele nos escolheu para propósitos de salvação, mas também para propósitos específicos no lugar em que vivemos. Deus chama pessoas comuns para realizar obras extraordinárias. Deus chama pessoas comuns, pessoas da lida, da vida, pessoas que caminham na missão e na história do mundo. Ele chama pessoas para que os seus propósitos sejam executados nessa terra. Queridos, a iniciativa da vocação e do chamado vem de Deus. A iniciativa de escolher, de comissionar, de chamar, vem de Deus. Às vezes nós, em algum momento da igreja, chamamos, comissionamos, escolhemos pessoas para funções específicas, mas há propósitos soberanos de Deus, nos quais nós não entendemos, às vezes não compreendemos, mas Ele chama pessoas para que o seu propósito seja executado sobre a terra. Deus é aquele que chama, Deus é aquele que nomeia, Deus é aquele que convoca. Ele chamou Bezalel, e diz a Bíblia que ele chamou Bezalel pelo nome, não para que ele pudesse fazer qualquer coisa, mas para que com excelência e profundidade desse chamado, ele fizesse a obra de Deus. É tão interessante que Bezalel, ele carrega um chamado espiritual. Bezalel é neto de Ur, e Ur foi aquele que andou junto com Moisés por diversas guerras. Bezalel tinha uma família. Bezalel carrega sobre ele a herança de uma linhagem cultural, de uma linhagem de adoração a Deus, de obediência ao Senhor. Ele carrega sobre si uma linhagem de alguém que obedeceu a Deus, olhando para o seu avô, olhando para a sua geração, olhando para o exemplo de Moisés. Ele leva sobre si a importância de viver em obediência a Deus e de entender que tudo aquilo que nós fazemos, nós precisamos fazer com excelência, com dedicação, com amor. Nós precisamos fazer tudo, queridos, que vem sobre nós, para que a glória de Deus seja evidenciada em nós. E às vezes nós podemos ser levados a pensar que nosso trabalho, às vezes,
não faz tanto sentido. Trabalhamos às vezes na igreja, fazemos, e às vezes nós não encontramos tanto sentido. Eu quero dizer para você, queridos, que talvez não será hoje, mas poderá repercutir nas próximas e futuras gerações, aquilo que você faz hoje para a glória de Deus. Talvez na vida de seus filhos, de seus netos, de seus bisnetos. Aquilo que um dia fizemos hoje, para a glória de Deus, vivendo como exemplo e dedicação, naquilo que nós nos propomos a fazer para o Senhor. Talvez nossos filhos verão a nossa postura de pai, a nossa postura de servo de Deus, a postura daquele que ora em casa, que clama em casa, que chora em casa, pela vida de seus filhos. Talvez nossos filhos e netos lá no futuro, eles verão a vida de uma mãe, de uma avó dedicada, que intercede pela vida de seus filhos, que está incansavelmente servindo ao Senhor. Eis este homem Bezalel, que olha para trás e vê o seu avô, vivendo em obediência, andando junto com o servo de Deus. E agora Deus chama este homem, para que propósitos soberanos, magníficos, pudessem ser feitos. Eu quero dizer para você, queridos, que nós precisamos caminhar com Deus. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Nós precisamos ter um relacionamento vivo com Deus, em oração, em santidade, porque Deus chama o seu povo. Deus chama a sua igreja. Nós precisamos viver numa intimidade com Deus, num relacionamento vivo com Deus, porque Deus te chama, não para uma obra qualquer, mas para uma obra sublime, para uma obra extraordinária, para viver a vontade de Deus nesta terra, lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na vizinhança, aqui dentro da igreja, ou em qualquer outro lugar. O Senhor é aquele que nos chama. Meus queridos, quanto mais perto de Deus nós andarmos, mais íntimos dele nós seremos. Quanto mais perto de Deus a gente viver, mais parecido com Ele nós nos tornaremos. Mais parecidos com Jesus nós nos tornaremos em nossas ações, nesse chamado que nós agora fomos comissionados por Ele. E esse chamado que vem de Deus é um chamado, queridos, que nos leva a entender que não é por nós, é por Ele. Foi Ele quem nos chamou, Ele nos escolheu e Ele nos enche da sua vontade. O que acontece aqui no texto, você pode olhar para o versículo 3, olha aí para mim. Versículo 3, o que está escrito aí na parte logo inicial do texto? Vamos ler juntos? Somente até aí. O que acontece aqui, irmãos? O que acontece com Bezalel? E o enchi do Espírito de Deus. Eu enchi Bezalel do Espírito de Deus. Eu enchi esse homem de santificação, de intimidade, de relacionamento. Eu enchi esse homem da minha presença. Quem enche é Deus, não somos nós. Quem nos faz cada vez mais íntimos dele é Ele mesmo. Mas você precisa ler Bíblia, você precisa orar, nós precisamos clamar, nós precisamos ter intimidade com Deus. E Ele, na sua graça e misericórdia, Ele irá encher a sua igreja, Ele irá encher você da presença dEle. Meu querido, eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero ter plenitude, eu quero ter intimidade com Deus, eu quero ter reverência, eu quero ter temor a Deus. Você que está aqui nessa noite, meu irmão, em nome de Jesus, nós precisamos ter temor a Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo não é uma ação humana. Não somos nós que queremos, mas é uma ação de Deus para nós. Mas a gente pode pedir, a gente pode buscar, a gente precisa almejar, a gente tem que ter joelho no chão. Quanto mais conhecemos de Deus, quanto mais nos aprofundamos na intimidade com Deus, mais humildes você e eu precisamos ser. Quanto mais íntimo dos céus, mais joelho na terra.
O povo de Deus precisa entender que quanto mais temos de Deus, mais precisamos da sua capacitação. O Senhor te colocou em um chamado, querido. O Senhor te vocacionou, Ele te chamou, Ele te escolheu. Você crê nisso? Ele te escolheu com uma santa vocação, para encontrar a sua salvação, mas também Ele te chamou para você ser uma bênção em tudo aquilo que você faz. Ele te chamou para a gente ser uma bênção no lugar onde Ele te colocou. O Deus que nos enche do seu Espírito Santo é o Deus que nos dá capacitação. O que aconteceu com esse homem, queridos? Deus deu para ele habilidades, inteligência e conhecimento. É isso que está aí no texto? Vamos ler juntos comigo desde o início, leamos. E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício. Quem dá isso para nós é quem, irmãos? É Deus. É Deus que nos capacita. É Deus que nos dá dons e talentos. É Deus que lá no seu trabalho te faz você ser cada vez melhor. Sabe para quê? Para não subir sobre o outro, para não comer a cabeça do outro. Sabe como é que é? Mas Deus te capacita para que você seja melhor, mas para que a glória dele seja evidenciada na sua vida. O Senhor te capacita, não para que você vá em busca de outras coisas deste mundo, mas para que a humildade repouse sobre nós, e lá dentro de casa, eu possa ser um bom marido, um bom pai, uma boa esposa, uma mulher exemplar, um filho querido, um pai que ama seus filhos. O Senhor te capacita, querido, disso aí, olha, habilidades. O Senhor te capacita com as coisas que Ele te deu. Talvez Deus te deu a capacidade interpretativa, Deus te deu a capacidade do ensino, talvez Deus lhe deu a capacidade dos argumentos, talvez o Senhor lhe deu a capacidade de mexer com o dinheiro, Deus te deu a capacidade de mexer no corpo humano, e você é um médico, enfermeiro, ou seja lá o que for, mas Ele te deu tudo isso, querido, para que a glória dEle seja evidenciada em nós e através de nós. O que Deus te deu, querido? O que Deus te deu? Agora não faça disso para que o seu pecado seja evidenciado. Nós não podemos conhecer tanto das finanças e burlar o sistema e fazer do jeito que eu quero. Eu não posso ser bom na argumentação e enganar as pessoas. Mas não. Eu preciso ser bom naquilo que Deus me deu, para que a glória dele seja evidenciada em nós e através de nós. Sabe o que Deus deu para Bezalel, queridos? Deus deu habilidade, Deus deu inteligência, Deus deu conhecimento. Não diga que você não tem capacidade, querido. Nós temos muita capacidade, porque Deus nos escolheu para isso. Amém, irmãos? Deus deu capacidade para você cantar. Amém? Mesmo que às vezes saia uma música meio assim, né? Igual o pastor, né? Sai num tom diferente. Mas Deus te deu uma capacidade, querido. O que Deus te deu? Deus te deu uma capacidade de você servir com as mãos, com o talento do artesanato, que seja, faça tudo para a glória de Deus. O que Deus te deu, querido? Qual dom que Deus te deu? Qual talento que Deus te deu? Por que você está aqui? Qual o plano de Deus na sua vida? Pense. Por que você existe? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Deus tinha um propósito na vida de Bezalel. E Deus encheu esse homem de capacitação, de inteligência, de conhecimento. Algumas pessoas me procuram dizendo: pastor, ore por mim, estou precisando mudar o meu trabalho, ou estou precisando mudar um pouco a minha vida profissional ou financeira. Meu querido, eu quero dizer para você, Deus te deu capacitação, inteligência, habilidade. Se coloque nas mãos do Senhor e cresça para a glória de Deus, amém? Cresça
com aquilo que Deus te deu. Deus te deu, querido. Quer saber o que Ele te deu? Isso você precisa descobrir. O que Ele te deu? O que você tem nas mãos? Qual o talento que você tem nas mãos? Por que você existe? Qual é o propósito de Deus aí na sua história? Dê o seu melhor. Dê o seu melhor. E nós vamos entender, queridos, que este nosso Deus, Ele não brinca com a excelência. O nosso Deus não brinca em fazer as coisas. Ele faz tudo perfeito. Porque Deus é Deus de excelência, sabia disso? Você sabia que Deus é Deus de excelência? Deus é Deus que pensa nos detalhes. Deus, Ele pensa em cada momento. E Ele agora vai trabalhar na vida desses dois homens, de forma detalhista, cuidadosa e com excelência. Aqueles homens se propuseram a servir ao Senhor da melhor maneira. Sabe como que a gente tem que servir? Da melhor maneira. Sabe como nós precisamos servir aqui na igreja? Da melhor maneira. Sabe como você precisa servir ao Senhor aqui dentro? Dando o seu melhor. Sabe como você deve servir sua casa? Da melhor maneira. Sabe como você deve servir o seu marido? Cadê os homens? Estão aí? Da melhor. Tá fraco, hein? Da melhor maneira. Você entendeu, mulher? É assim que você tem que servir o seu marido. Compreendeu? Da melhor maneira. Aí, eu tô vendo alguns dedos apontando aí, ó. Aí, tá vendo? Tá vendo? Agora eu quero dizer para você, marido, como é que você tem que servir a sua mulher? Cadê as irmãs? Ah, tá vendo? Foi mais, tá vendo? A competição aí, ó. Da melhor maneira. Dê o seu melhor, querido. Dê o seu melhor naquilo que você faz. Dê o seu melhor na excelência. Olha o que diz o versículo 4 e o versículo 5. Deus deu para esses homens habilidade, inteligência, conhecimento. Verso 4 e 5. Vamos ler juntos? Leamos. Para desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Deus deu habilidades para esses homens. Eles nasceram sabendo? Não, Deus deu habilidades para mexer na prata, no ouro, para mexer em coisas que talvez eles nunca iriam imaginar que serviriam a Deus dessa forma. Talvez você olhe para o seu trabalho, para a sua profissão, para aquilo que você é, para o que você faz, e talvez você está sem propósito, sem direção, talvez você está infeliz naquilo que faz. Eu quero dizer para você, meu querido, dê o seu melhor para Deus, porque se Ele colocou você ali, é porque Deus tem um plano na sua vida lá dentro. Dê o seu melhor para Deus lá no seu trabalho, lá no seu patrão, lá junto com seus colegas de trabalho. Sabe por quê? Porque Deus pode te usar lá dentro de forma extraordinária. Talvez você não saiba o que Deus vai fazer. Bezalel não sabia o que Deus iria fazer. Mas Deus deu habilidades para esses homens, para que eles pudessem ser a excelência que Deus queria que fosse, para que aquele tabernáculo fosse construído. Você não sabe o que Deus vai fazer com o seu dom e o seu talento. Mas eu quero dizer para você nessa noite, querido, dê o seu melhor para o Senhor. Dê o seu melhor para Deus. Seja excelente naquilo que Deus te deu. Talvez nós, muitas vezes, dizemos, do jeito que tá bom. Ah, é assim mesmo. Eu quero dizer para você nessa noite, não aceite menos do que a excelência. Não aceite menos do que o melhor que você possa dar. Se dedique em tudo aquilo que Deus te deu. O Deus que nos chama, o Deus que nos capacita,
é o mesmo Deus que nos convida a viver em comunidade. Porque você não está aqui sozinho. Você não está aqui sozinho. O que acontece no versículo 6? Vamos ler juntos comigo, verso 6. Vamos lá? Leamos. E eis que lhe dei por companheiro. Vamos de novo? Olha o que aconteceu aí agora. Vamos lá? E eis que lhe dei por... Você não está sozinho, Bezalel. Você não está sozinho, homem de Deus. Presta atenção. Eu estou entregando para você a Oliabe. Você não está sozinho, Bezalel. Você precisa aprender a viver em comunidade, querido. A igreja de Cristo precisa viver em comunidade. A sua família precisa viver em comunidade. Nós precisamos aprender a viver com as pessoas. Talvez Bezalel poderia ter dito assim: eu faço melhor. Deixa que eu faço sozinho esse tabernáculo aqui. Está sossegado. Eu faço melhor. Deus está dizendo assim: negativo. Não é bem assim. Porque você precisa aprender a viver em comunidade. Para a construção desse tabernáculo, viva junto. Para a caminhada da igreja, eu quero dizer para você: viva junto. Para a expansão do reino de Deus, viva junto. Nós não estamos sozinhos, irmãos. Nós não podemos sozinhos. Dentro da sua casa, viva em comunidade. Lá no seu trabalho, viva em comunidade. Nós não somos aqueles que somos chamados para viver na solidão. Cada um que cuida dos seus problemas. Para Deus não. Para Deus todos nós compartilhamos juntos das nossas necessidades. Compartilhamos juntos da capacitação que Ele nos deu. E é tão maravilhoso, queridos, que quando você olha para o capítulo de número 35, se você puder olhar comigo neste texto, o capítulo 35, se você ler o versículo 30, até o capítulo 36, verso 1, você vai ver que é o mesmo texto. É o mesmo texto. Moisés, ele vai replicar o mesmo texto do capítulo 31 e agora do capítulo 35, com algumas pequenas mudanças. Mas é tão maravilhoso, queridos, que o versículo 34 nos diz a seguinte expressão: também lhe dispôs o coração para ensinar a... Vamos ler juntos comigo? Está aí no telão? Leamos. Também lhe dispôs o coração para ensinar aquilo que você sabe. Não fica só para você, não. Isso é egoísmo. Aquilo que Deus te deu, a capacitação que Ele lhe concedeu, os dons e talentos que Ele lhe forneceu, passe para frente, passe para outro. Olha o que esses homens fizeram, queridos. Eles se dispuseram no coração, sabe para quê? Para ensinar a outros. Se eu sei cantar, ensine a outro. Se você sabe tocar, ensine a outro. Se você sabe servir com as mãos, ensine a outros. Se você sabe fazer o que faz com tanta excelência, ensine a outros. Deus nos diz, queridos, que sozinhos a gente não consegue. Uma igreja que entende a missão de Deus é uma igreja que compreende o privilégio de andar juntos. Nós não estamos aqui sozinhos. Aprenda a trabalhar em equipe, queridos. Nós somos chamados para viver em comunidade. Cuidado com as invejas, ou cuidado com a inveja do seu próprio coração. Cuidado com as competições desnecessárias. Cuidado com as ganâncias desnecessárias. Isso é aqui, isso é lá fora. Isso é aqui, mas isso também é lá na sua casa, é lá no seu trabalho. Você precisa de fazer o que Cristo fez. E apenas fazer o que Cristo fez. Você precisa andar com Jesus. Aprender com Ele. Amar pessoas, ser instrumento de Deus nessa terra. Deus, o que o Senhor me deu,
não é só para mim, mas é para que o outro também seja abençoado. O que você tem nas suas mãos hoje? Como você pode e deve servir a Deus hoje? Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. Vamos ler juntos comigo, os meninos vão colocar aí no telão. Eclesiastes 4, verso 9. Olha o que diz este texto. É um texto muito conhecido por nós. Vamos lá, vamos ler? Leamos. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga. Vamos ler de novo no início, vamos lá. Melhor é serem dois. Você não está sozinho não, querido. Você não está sozinho. É melhor a gente viver juntos, para a glória do Senhor. É melhor a gente caminhar juntos, rindo, chorando e aprendendo uns com os outros, para que o nome dele seja evidenciado em nós. Sabe para quê que a gente tem que viver assim? Para que a gente possa fazer apenas a vontade de Deus. Quando você olha para o capítulo 31 novamente, no final do versículo 6, nos diz que eis que Deus lhe deu por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis. Para que, irmãos? Vamos ver juntos? Para que me façam tudo o que tenho ordenado. Faça tudo o que Deus te ordenou. Você precisa ter intimidade com Deus para entender o que Deus quer para a sua vida. Qual o propósito de Deus para a sua vida. Faça tudo aquilo que Deus te ordenar. Quando nós olhamos para o versículo, capítulo 38, versículo 22. Será que esses homens fizeram o que Deus ordenou? Será que eles fizeram? Ou será que eles desobedeceram? Diz a Bíblia, leamos juntos. Fez Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor ordenara, ele fez. Ele obedeceu. O melhor lugar para você estar é no caminho da obediência. Faça só o que Deus te mandar. Se Ele está mandando você fazer, obedece. Vai dar certo. Vai dar certo. Você precisa obedecer o Senhor, querido. Você precisa obedecer o Senhor. O que Deus te deu, saiba que Ele vai te dar capacitação. O que Deus te deu, não se esqueça, o Deus que te chamou é este Deus que vai te capacitar. É este Deus que vai te usar para viver em comunidade, junto com as pessoas. E é o mesmo Deus que vai lhe fazer entender que você precisa de andar em obediência a Ele. Ande em obediência ao Senhor. Vai dar certo. Quem nos ensina isso? É o próprio Cristo. O mesmo Deus que chamou a Bezalel com o seu espírito é aquele que por meio de Cristo também encheu a sua igreja e também obedeceu à vontade do Pai, andando com o Pai, obedecendo às ordens de Deus. E Ele até o fim amou a sua igreja. Ele se entregou por nós. Este mesmo Deus, o mesmo Senhor Jesus que mexia com madeira, talentosíssimo. Diz intérpretes e comentaristas que as pessoas vinham de longe para comprar o jugo de Jesus, pois o jugo de Jesus é suave e o meu fardo é leve. É por isso que ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Este mesmo Deus que trabalhava de uma forma tão linda, eu não sei se você é capaz de enxergar, este Senhor Jesus ajoelhado ao chão, lixando uma madeira, traçando de uma forma tão detalhista e cuidadosa a perfeição daquilo que Ele mesmo fazia, para a glória de quem, irmãos?
de Deus. E esse mesmo Jesus cuidando das pessoas ao seu redor, servindo ao mundo, servindo as pessoas, ao ponto de colocar um avental ao redor da mesa, chamando os seus discípulos e lavando os seus pés. Será que a gente lavaria também? Eu faço melhor que Pedro. Eu não julgo como Judas. Eu não vou desconfiar. São Tomé, né? Mas Jesus, Ele olha para os seus. E diz a Bíblia que Ele os amou até o fim. Ajoelhado, lavando os seus pés, cuidando dos seus filhos. A gente precisa amar como Jesus amou. Saiba que o Senhor te escolheu, querido. Saiba que Jesus te chamou, querido. Saiba que Jesus te escolheu para uma obra extraordinária. O Senhor te chamou com talentos extraordinários. O que Ele te deu? Deu o seu melhor para Ele. Se você é um médico, um enfermeiro, um professor, se você é um profissional liberal, seja lá o que você for, querido, faça tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, o que nos diz lá? O que nos diz? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Você vai sair dessa igreja hoje, vai embora para casa. Não saia dessa igreja dizendo: pronto, missão cumprida, vou para casa. E às vezes vivendo de qualquer forma. Não. Você vai sair daqui nessa noite entendendo que a missão está lá fora te esperando. Há pessoas no seu trabalho te aguardando para que você seja a imagem e semelhança de Deus entre eles. O mundo nos aguarda para que a gente seja a imagem e semelhança de Deus. Faça tudo para a glória do Senhor. Então se comprometa, sabe a quê? A amar a sua esposa e não desonrá-la. A amar o seu marido com toda a dedicação e zelo que Deus te deu. A amar seus filhos, a cuidar do teu trabalho, a cuidar da tua igreja, a cuidar das finanças e das pessoas que passam por você. Dê o seu melhor. E por fim, queridos, não se esqueça, consagre as suas mãos àquele que te formou, àquele que te criou. Dê tudo para Ele, faça tudo para a glória de Deus. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Pode ser que alguma área da sua vida não esteja sendo exercida com excelência, com total dedicação e amor. Pode ser que em alguma área da sua vida exista alguma vaidade que te leva a fazer as coisas. Talvez alguma ganância que te leva a fazer o que faz. Talvez você não tenha olhado para o outro como Jesus vê. E talvez você precisa nessa noite consertar algumas coisas, para que a obra de excelência que Jesus te chamou seja de fato aquilo que impulsione o seu coração a viver para a glória de Deus, a fazer o que você faz para a glória de Deus. Desafio para que você neste momento ore pelas decisões que você precisa fazer nessa noite.
Querido Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, porque o Senhor é o Deus que nos chamou, o Senhor é o Deus que nos escolheu, o Senhor é o Deus que nos comissionou, Senhor, para uma grande obra nessa terra. E é o mesmo Deus que nos capacita a fazer tudo com excelência, junto com pessoas. Deus amado, nós queremos te agradecer, porque o Senhor fez tudo e faz tudo de forma perfeita. E o Senhor nos criou assim, ó Deus, com excelência, com perfeição. E nós queremos essa noite, ó Deus, te pedir que em nome de Jesus, o Senhor nos ensine a andar de modo excelente naquilo que fazemos, a andar de modo excelente naquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Nos ajude, ó Deus, a olhar para a tua obra, olhar para o teu reino, a proclamação do Evangelho e dar o nosso melhor naquilo que fazemos. Que sejamos instrumentos do Senhor, ó Deus, dentro de casa. Sejamos uma luz a brilhar no trabalho. Sejamos uma bênção na vida daqueles que passam por nós. Nos ajude, Deus, a reclamar menos, a murmurar menos. Nos ajude, ó Deus, a ter uma vida de satisfação no Senhor, e não naquilo que os nossos olhos se encantam por essa terra. Nos ajude, Senhor, a olhar para aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nos ajude a olhar para os teus propósitos na nossa vida. Ó Deus de amor, nós te pedimos que o Senhor nos capacite a viver com excelência, Senhor. Nos ajude, ó Deus, a andar todos os dias, dando o melhor que temos e o melhor que somos, para que o Senhor se agrade de nós. Senhor, toda honra e glória seja dado a Ti. Nos abençoe, ó Deus, da nossa nação. Nos abençoe em tudo aquilo que fazemos para a prosperidade da nossa nação. Que sejamos melhores e cada dia melhores, profissionais, servos do Senhor, donas de casa, pais, marido que trabalha, esposa que trabalha, que sejamos e possamos dar o nosso melhor para o Senhor. Capacite a tua igreja, Senhor, fortalece o teu povo, e que em nome de Jesus sigamos firmes na direção e no chamado que o Senhor tem para nós. Oramos em nome de Jesus, amém. Ministério de Louvor.